Estamos de volta falando sobre pobreza menstrual. Nós estamos recebendo a vereadora Juliana Cardoso, do PT, do Partido dos Trabalhadores, e também a Helena Branco, que é da Get Up Brasil, que está realmente falando muita coisa a respeito que você, tenho certeza, telespectador, muitas vezes não tinha conhecimento. Por isso que é importante, é uma prestação de serviço que nós fazemos aqui nesse programa. Uma coisa importante, vereadora, que eu queria agregar, inclusive, à nossa discussão, as iniciativas da Câmara Municipal, da senhora, que, claro, já foi falado aqui, mas existe também um outro projeto de lei do vereador Isaac Félix, que propõe que as UBSs também façam a distribuição. Esse projeto, evidentemente, ajuda também. Mas ele também, vereadora, e aí eu começo com a senhora, ele também está sofrendo essa trava federal. É mais ou menos por aí, né, vereadora? Olha, todos os projetos são importantes e ajudam. Mas é que os nossos amigos homens vereadores precisam entender que não se trata de uma política pública especificamente para um ponto. Ou a gente fala sério sobre esse assunto, ou a gente investe sério sobre esse assunto, ou a gente só vai ficar numa apresentação de um projeto para pontos diferentes, né? Então, vai para a escola, ok, agora vai para a saúde? Não, a gente já precisa fazer isso como uma política pública. O que a Helena falou aqui ela traduziu o projeto de lei, que é o amparo do ciclo menstrual. Ele abrange tudo isso, né? Porque ele propõe universalizar o acesso. Ele propõe, inclusive, enxergar a relação de informação nas unidades educacionais, nas unidades de saúde. Ela propõe não é só a distribuição, né? Ela também propõe o diálogo, a conversa, né? Para que a gente possa garantir o mínimo da dignidade, né? Dessas mulheres e de pessoas que menstruam. Então, na cidade de São Paulo, a gente pode muito mais. A gente pode, tem dinheiro, tem recurso. Então, se a gente juntar força, a gente consegue conversar com o prefeito Ricardo Nunes e ele implantar. Sem ficar enxergando aí o que acontece na questão federal. Porque na questão federal, a gente quer a universalização do acesso, mas a gente quer um item que é a nível federal. Que é ter o acesso dentro dos itens como cesta básica, que possam estar sendo os impostos, né, sendo feito de uma forma que isso volte, né, para as mulheres que precisam, para as pessoas que menstruam, que precisem desse serviço. Aqui não, aqui é um projeto específico, que ele pode, inclusive, gerar renda, que ele pode, inclusive, gerar emprego, que ele pode, inclusive, fazer formações de cooperativas e microempresas para poder gerar renda. É possível, só falta ter vontade política. Sem dúvida. Eu aproveito também e acrescento uma questão que eu acho fundamental também vocês discutirem, até para posicionar o nosso telespectador, em relação ao sistema prisional. A gente sabe que existem muitas mulheres que estão presas. Como é que como é que essas ideias estão chegando até o sistema prisional? Já existe alguma iniciativa nesse sentido? Vereadora, fique à vontade, também, Helena, fique à vontade. Acho que a Helena vai falar melhor sobre né, os pontos, mas só queria incluir que ela, inclusive, precisa estar centrada dentro desse projeto mais amplo de uma política pública para isso. Até porque as mulheres encarceradas e pessoas que menstruam, que estão encarceradas, se a gente já tem, a pobreza já tem uma distância, quem está encarcerado fica com uma distância da China em volta, né? Porque como tem o acesso? Então, ela também está no projeto de lei. Ela também tem que estar garantida como política pública, mesmo sendo uma ação do Estado. Mas, por exemplo, as unidades, os hospitais de saúde que são em torno e que muitas vezes estão lá, eles são muitas vezes vinculados próximo que é do município. Então, é possível, e eu acho que na Assembleia Legislativa já tem ações também nesse sentido, que eu acho que a Helena pode explicitar melhor.
Bom, e eu acho que a vereadora citou aí, em linhas gerais, pontos super importantes, que é uma luta de todas nós também, a garantia da dignidade menstrual no sistema prisional. E queria ressaltar aqui apenas que a gente já está fazendo isso no Brasil, em outras localidades. Então, São Paulo, como a cidade mais populosa aí do Brasil, está perdendo tempo. A gente tem organizações, enfim, da sociedade civil, de empreendedorismo social, que a gente pode espelhar. E um exemplo disso é a Herself, né, que é uma organização de empreendedorismo feminino e que faz a produção de bioabsorventes, né, ou seja, absorventes de tecido. Então, a gente chama eles de bioabsorventes que, por conta da sustentabilidade deles, então ele não é um absorvente que você descarta, não é de plástico, é um bioabsorvente porque assim que você realiza a higienização dele, você pode utilizar de novo. Então, é muito importante que a gente entenda que existem essas outras práticas, né, mais sustentáveis quando a gente pensa em manejo da menstruação. E esse projeto de produção, um projeto no Rio Grande do Sul, nas penitenciárias do estado, foi um projeto de produção de bioabsorventes que foi selecionado como uma das melhores práticas brasileiras de trabalho prisional. Então, a gente está falando aí não só de promoção de renda, né, porque essas mulheres produzem esses bioabsorventes no sistema prisional, ganham uma determinada quantia por esse trabalho, produzem bioabsorventes para a própria comunidade da penitenciária, então tem uma questão de sustentabilidade aí da própria ação. E, além disso, elas adquirem também um ofício, né? Elas aprendem a costurar, aprendem a fazer esses bioabsorventes. Isso é um mercado que está crescendo muito no Brasil. Então, é muito interessante a gente ver, né, que esse foi um dos 8 melhores projetos brasileiros de trabalho prisional, que foi selecionado pelo Departamento Penitenciário Nacional, né? Considerado como um exemplo para os demais estados. E a gente pode pensar aí em boas práticas que envolvam a dignidade menstrual, o trabalho, a renda, no sistema prisional também. A gente tem uma iniciativa que chama Absorvidas, também, que é criada por jovens do Rio de Janeiro, exatamente para focar no sistema prisional, né, que muitas vezes fica aí à margem desses debates. Mas ele tem que ser trazido também para o centro, porque é tão importante quanto. A gente tem um livro super mega importante para quem se interessa por esse assunto aí, que é Presos que Menstruam, da Nana Queiroz, que relata coisas como, por exemplo, mulheres utilizando miolo de pão para conter a menstruação, porque não tem acesso a absolutamente produto nenhum, né? E aí que vem o nome, presos que menstruam, né? O sistema prisional trata como se todo mundo fosse homem ali, como se a estaca zero fosse um corpo masculino, mas não é. E as mulheres que estão no sistema prisional, né? Como é que a gente garante esses direitos humanos também ali dentro, como é que a gente garante a dignidade menstrual. Então, pensaram Absorvidas também, que trabalha com essa produção de bioabsorventes lá dentro, com as próprias máquinas de costura que os centros penitenciários já têm. Então, é só assim, trazer o tecido, fazer alguns workshops que muitas empresas de empreendedorismo social já trabalham com empoderamento feminino através da produção de bioabsorventes. A gente pode pensar nesse tipo de iniciativa aqui para São Paulo também, né? Pensando como maior cidade do Brasil, a gente pode dar um exemplo e deve. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu confesso a você que a gente fica estarrecido com algumas informações. Essa do sistema prisional é impressionante, né? Você citou aí o miolo de pão, essas coisas todas. Eu quero também abranger uma questão fundamental, porque a gente sabe... Não é só no setor, no sistema não é só, prisional. claro. Na sociedade. Em várias famílias que não têm a mínima possibilidade de ter sequer comida, né, vereadora? Né? Tem que também se virar como pode, quer dizer, é uma questão realmente que é fundamental. Eu aproveito para falar também sobre um tema que eu creio que, inclusive, a Grap Brasil também já aborda, e a vereadora também, claro, é a questão da menopausa. A mulher, quando entra na menopausa, há uma preocupação também com essa questão? Ou ainda vocês estão estudando algumas coisas para chegar até essa questão também da mulher quando entra na menopausa? Bom, por parte do Girl Up, a gente trabalha com público-alvo de 13 a 22 anos. Então, uma coisa que, obviamente, quando a gente fala de políticas para dignidade menstrual, para direitos sexuais e reprodutivos, a gente aborda, mas aí o nosso trabalho especificamente está mais voltado para essa faixa etária. Eu imagino que a vereadora talvez possa dar um pouquinho melhor para a gente.
Então, a questão hormonal da menopausa, enfim, ela passa pelo sistema de saúde, né? Então, são 3 caminhos, né? A primeira identificação é na área de saúde, na questão de você ter um acompanhamento profissional, né? Nesse sentido. A segunda, que também é do sistema de saúde, mas dependendo de qual é o caminho, você às vezes tem que ter reposição hormonal, de medicação, né? E a terceira é o que a gente avança um pouco mais na relação de você ter uma saúde de qualquer forma, é tudo ligado à saúde, né? Então, ela tem que ter, dentro do Sistema Único de Saúde, já tem caminhos para isso. O que a gente visualiza sempre é se está funcionando, se tem recurso, como que está sendo o acompanhamento. Principalmente se existe os ginecologistas nas unidades básicas de saúde, que hoje isso é uma das principais reclamações das mulheres. Eu estou vindo aqui de uma região da Zona Leste de São Paulo, do Vila Bela, e dentro de uma discussão que a gente estava em 30 mulheres, devidamente, né, organizada, com distanciamento, máscara e álcool gel, e elas falavam sobre isso. Olha, nossa unidade básica de saúde, a gente demora muito para conseguir ter a consulta, ou não tem consulta. E quando tem a consulta, Papa Nicolau, demora um século, quando a gente volta, não é mais o médico que acompanhou você. Então, tudo isso é coisas que a gente tem que pôr aí, como a menopausa também faz parte do Sistema Único de Saúde e do cuidado das mulheres. Perfeito, perfeito. A gente ficaria aqui muito tempo ainda, porque ainda existem outras perguntas, mas numa próxima oportunidade, e já com, se Deus quiser, né, novas políticas públicas que melhorem a situação, a gente vai poder conversar um pouco mais. Agradecer muito, vereadora Juliana Cardoso, muito obrigado pela sua presença, viu? Sem dúvida nenhuma, engrandeceu bastante o debate, a senhora que toma já iniciativas a esse respeito. Muito obrigada, viu, vereadora? Eu que agradeço muito, né, a possibilidade de a gente estar aqui conversando sobre isso, conversando sobre a vida das mulheres, né, a vida das pessoas que menstruam, mas acima de tudo, enxergar o cenário nacional, o quanto prejudica muitas vezes as ações que são do Estado e do município. E por isso que eu estou muito feliz de estar aqui com a Helena, porque aquilo que ela traz, né, da movimentação que elas fazem, da movimentação que elas fazem a nível nacional, o que repercute, né, para a gente e o que repercute para as mulheres da ponta. Então, gratidão também por estar aqui e parabenizar a TV Câmara mais uma vez pelo espaço dado para a gente poder pensar política pública, mas acima de tudo cobrar para que ela realmente aconteça. Helena Branco, da Get Up Brasil, muito obrigado, viu, pela sua participação. Gostaria de agradecer à TV Câmara em nome do Girl Up Brasil. É uma honra enorme estar aqui também com a excelentíssima vereadora Juliana, que se preocupa realmente em fazer políticas públicas holísticas e que olhem para a pobreza menstrual aí como em sua totalidade, né? E eu espero aí que a gente continue tendo muitas vitórias e muitas delas puxadas aí pela juventude com o nosso movimento livre para menstruar. Tem muito caminho pela frente, mas a gente tem muito otimismo aí que isso vai chegar pela mão das meninas, das mulheres, das pessoas que menstruam e da juventude. Muito obrigado às nossas convidadas, muito obrigado à sua audiência, você que está nos acompanhando. Sempre é importante essas pautas que são levadas até você. É uma verdadeira prestação de serviço da TV Câmara. Muito obrigado a todos pela audiência. Até o próximo Decisões e Argumentos.